E uma operação da Polícia Federal em Pernambuco investiga um esquema de sonegação de impostos de mais de 8 bilhões de reais. O alvo é um dos maiores grupos empresariais do Nordeste. 53 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pernambuco, no Pará, Amazonas, São Paulo e no Distrito Federal. Os endereços são ligados ao grupo industrial João Santos, suspeito de ocultar de maneira criminosa o patrimônio de mais de 20 empresas do grupo. A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens dos investigados. Foram apreendidos carros de luxo, obras de arte, joias, relógios e uma grande quantia de dinheiro em espécie. De acordo com a Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Grupo João Santos acumula dívidas tributárias de 8 bilhões e 600 milhões, além de dívidas trabalhistas que ultrapassam 55 milhões de reais. Uma coisa que fica muito característica é o uso do refis. Desde 2000, o grupo vem entrando e saindo desses parcelamentos, só rolando a dívida, pagava alguma quantidade irrisória, terminava sendo excluído e entrava no outro programa que era aberto sucessivamente. Segundo a Polícia Federal, o grupo recorreu a manobras contábeis e financeiras sofisticadas para ocultar o patrimônio, criando empresas paralelas e sócios que funcionavam como laranjas. O objetivo era desviar receitas que poderiam ser usadas para quitar dívidas trabalhistas e tributárias acumuladas há anos. A operação identificou ainda a ocorrência de subfaturamento em exportações, com o objetivo de remeter de maneira ilícita recursos ao exterior. Enquanto isso, funcionários estavam sem receber salários e outros direitos trabalhistas. Nesta fase da operação, o objetivo é recuperar os recursos desviados e pagar trabalhadores lesados. O intuito é realmente liquidar esses bens que estão sendo encontrados, fazer a venda das obras de artes, dos carros, de tudo, para que a gente pague os trabalhadores e as dívidas tributárias. Em nota, a defesa do Grupo João Santos disse que os investigados foram surpreendidos pela operação e que vão se colocar à disposição da Justiça quando tomarem ciência oficial das acusações. O Ministério Público do Paraná investiga uma organização criminosa suspeita de desviar dinheiro público da área da saúde. Foram cumpridos hoje em Umuarama 7 mandados de prisão, além de 62 de busca e apreensão. A ação faz parte da Operação Metástase, que investiga uma quadrilha suspeita de desvios na área da saúde, além de fraudes em licitações e contratações e superfaturamentos. A organização também é suspeita de desviar doses de vacina da Covid-19 para uso de autoridades do município. Os possíveis desvios somariam mais de 19 milhões de reais, com depósitos em contas de investigados e de terceiros. E o Festival de Prêmios do Rede TV Plus está na última semana. Continue concorrendo que ainda dá tempo, viu? Neste domingo tem o sorteio de uma Mercedes. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12 e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai realizar uma pesquisa com mais de 200 mil brasileiros para identificar o perfil de contágio e o comportamento da Covid-19 em todo o país. Durante a cerimônia de lançamento, o ministro Marcelo Queiroga rebateu as críticas à atuação do governo no combate à pandemia. Negacionismo é negar o que o governo federal tem feito no investimento na pesquisa, na ciência e na tecnologia. A prioridade número 1 do governo federal é com a campanha de vacinação. Para tanto, mais de 500 milhões de doses de vacinas já foram contratadas e esperamos que até o final do ano, com o esforço de todos, possamos imunizar a nossa população. O Ministério da Saúde também está muito empenhado em ampliar a testagem da nossa população. Entendemos que por uma estratégia de testagem
conduzida de forma adequada, nós poderemos promover uma reabertura segura da nossa economia. E o governo de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista de Supermercados, vai distribuir 50 mil cartões para compras de alimentos à população de baixa renda. Cada cartão, no valor de R$ 100, será usado por uma família na compra de alimentos e produtos de primeira necessidade. Segundo o governo, 10 mil cartões, totalizando R$ 1 milhão, vão ser distribuídos de imediato pelo Fundo Social do Estado, sendo que 3 mil já foram entregues ontem em comunidades da Zona Norte. Esses cartões permitem que a dona de casa possa ir ao mercado e fazer suas próprias escolhas. Permitem que ela compre um produto fresco da estação, uma fruta, uma verdura, proteína, atenda o desejo de um filho, que é uma coisa que as mães gostam tanto de fazer. Mas mais do que isso, é um gesto de respeito e que dignifica quem o recebe. Quase 110 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na cidade de São Paulo. E agora a Prefeitura faz uma busca para entender os motivos e alertar sobre a importância da vacinação completa. A Maria José foi pontual. Veio tomar a segunda dose no dia programado. O marido dela já recebeu as duas. Me ligo em tudo, então não tem esse problema, graças a Deus. Nem antes e nem depois. A Carmen também seguiu o agendamento. Ficou ansiosa, aguardando a data para não perder o prazo? Não, com certeza, né? Tem que tomar as 2 doses. Já a Patrícia, de 51 anos, bem que gostaria de tomar a vacina, mas ainda vai ter que esperar a vez dela. Estamos esperando, né? Eu sou professora de dança, então eu, tenho que estar com muitas meninas, trabalho com dança, então seria uma prioridade, né? Mas no meu caso não, por enquanto ainda a gente não tem nenhuma data, né? Enquanto isso, está na fila ansiosa? Sim, muito ansiosa. Enquanto milhões de brasileiros aguardam ansiosamente na fila da vacina, milhares de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Na capital paulista são quase 110 mil pessoas. Desse total, a Prefeitura localizou 60 mil. Mudança de endereço, dependência de um acompanhante para ir até o local de vacinação e até esquecimento são alguns dos motivos pelos quais os munícipes deixaram de retornar. É consenso entre os especialistas. A imunização só é conquistada com as 2 doses. A eficácia prometida pelos estudos, ela é entregue após o esquema completo. A segunda dose não é um reforço da primeira. É o esquema que se completa com 2 doses. O indivíduo vai adquirir a imunidade uma vez vacinado, mais ou menos 2 semanas após a segunda dose. O intervalo entre as 2 aplicações para quem recebe a Coronavac é de 21 a 28 dias. Já para os imunizantes Oxford AstraZeneca e da Pfizer é de 3 meses. E é preciso ficar atento para cumprir o período determinado. Quem perder o prazo deve tomar a segunda dose o mais rápido possível. Não há nenhum período máximo que a gente possa fazer entre a primeira e a segunda dose. Quem atrasou 1 mês, 2 meses, 3 meses, deve somente completar o esquema. E o dia de hoje foi marcado pela aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em Porto Alegre. Milhares de pessoas do grupo prioritário aguardavam a chegada do imunizante. O resultado, formação de filas e o trânsito prejudicado. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou ontem que na quarta-feira daria início à aplicação para a segunda dose da Coronavac para quem havia recebido a primeira há 28 dias ou mais. A notícia levou milhares de porto-alegrenses aos postos de saúde logo nas primeiras horas do dia. 6h20 da manhã eu cheguei. Já estava virando o quarteirão. Em poucos minutos, uma enorme fila se formou neste posto localizado na zona norte da capital. Praticamente toda a quadra foi tomada por pessoas buscando a segunda dose da Coronavac. Ao ver a cena, a dona Edla desistiu de receber o imunizante. Que toda Porto Alegre parece que veio para cá. Não era para ter aglomerações. E olha só o que é aquilo ali. Milhares de pessoas aqui. Não tem condições de ficar numa fila ainda, vou ter que trabalhar, né? Então volto amanhã. A capital destinou nesta semana cerca de 11 mil doses para D2. A secretaria estima que a quantidade seja suficiente até sexta-feira.
Os drive-thrus também estavam lotados, prejudicando boa parte do trânsito de Porto Alegre. Aqui na Zona Leste, próximo da PUC-RS, o cenário foi esse: filas para todos os lados. Para quem teve paciência e aguardou nas diversas filas que se formaram na cidade, o sentimento é de gratidão e esperança. Valeu muito a pena, né? Desde as 6h30 da manhã. Vale a pena esperar. Uma esperança pra gente, né? Pela vida, né? Pela vida. E agora a Gabriela de França traz os dados atualizados da vacinação no Brasil. Isso mesmo, Mauro. Aqui no nosso telão, os números de vacinação pelo país. Até hoje, 33.250.955 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa aí 15,70% da população brasileira. 16.946.974 pessoas receberam reforço, a segunda dose do imunizante contra a Covid-19, o que dá aí 8% da população. Agora a gente vai ver como está a vacinação entre os estados, de acordo com o número de população, proporcionalmente. Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou, com 20,65%, na sequência Mato Grosso do Sul com 19,62%, Espírito Santo com 17,26%, São Paulo aqui em quarto lugar, com 17,16% da população vacinada e Bahia com 16,53% da população vacinada contra a Covid-19. Mauro. Uma parceria entre o Ministério das Comunicações, Banco do Brasil e Sebrae vai levar internet de alta velocidade a 1.000 municípios brasileiros. A iniciativa faz parte do programa Wi-Fi Brasil do Ministério das Comunicações, que irá implementar os novos pontos. O objetivo é levar a internet de banda larga gratuita e de alta velocidade a mais de 8 milhões de brasileiros em todo o país, que vivem em comunidades sem acesso à tecnologia. Atualmente, existem 13 mil pontos via satélite já instalados. Mas temos mais de 10 mil escolas rurais conectadas, Antônio Brito. Crianças estudando por causa do Wi-Fi Brasil. 1.600 postos de saúde conectados, várias praças, várias localidades que estão recebendo esse sinal que a Telebrás consegue fazer 2.000 pontos por mês. E esses números vão aumentar. Um protocolo de intenção assinado pelo Ministério das Comunicações com o Banco do Brasil e o Sebrae vai permitir que mais 1.000 cidades sejam atendidas. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro acionou o botão do primeiro ponto de internet 5G no Brasil. A tecnologia 5G Stand-Alone, considerada a mais potente, estará presente até junho do ano que vem em todas as capitais brasileiras. A previsão é que o leilão para as empresas que desejarem explorar a tecnologia ocorra no meio deste ano. Faria, parabéns a você e todos aqueles que ajudaram nesse projeto na internet pelo Brasil todo, bem como no nosso 5G, E pensando até no 6G, como veremos daqui a pouco, lá no Congresso Nacional. O 5G, presidente, ele vai revolucionar a indústria, vai conectar a indústria brasileira. Nós teremos um salto de qualidade, principalmente no agronegócio brasileiro. Nós iremos aumentar 20% ao ano o PIB do agro. Tanto a assinatura do protocolo de intenção como o acionamento do primeiro ponto de internet 5G no Brasil fazem parte da Semana das Comunicações. Após o evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Fábio Faria visitaram a exposição Digital Day no Congresso Nacional. E agora o presidente Jair Bolsonaro está no Rio de Janeiro. Ele se reuniu mais cedo com o governador Cláudio Castro. O repórter Tony Vendramini acompanha a agenda do presidente na capital fluminense. E agora à noite o presidente tem um outro compromisso no aeroporto do Galeão. As informações, Tony, por favor, boa noite para você. Boa noite, Mauro. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, o presidente Jair Bolsonaro hoje no Rio de Janeiro. À tarde teve um encontro com o governador Cláudio Castro no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador. Esse encontro foi a portas fechadas, a agenda não foi aberta para os jornalistas. E agora à noite, Bolsonaro vai receber aqui no aeroporto do Galeão o motorista Robson Nascimento de Oliveira. O Robson trabalhava para o jogador Fernando e foi preso ao entrar na Rússia com 2 caixas do medicamento,
um analgésico cloridrato de metadona. Essa prisão aconteceu em fevereiro de 2019. O medicamento seria entregue ao sogro do Fernando, mas a substância é proibida na Rússia e por isso o Robson foi preso. Houve uma longa negociação entre o governo do Brasil e o governo da Rússia e no domingo o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Robson recebeu um indulto e por isso pôde voltar para o Brasil. Em dezembro ele havia sido condenado a 3 anos por tráfico de drogas. Então, daqui a pouco, o Robson vai encontrar o presidente Jair Bolsonaro aqui no saguão do aeroporto do Galeão e depois desse evento, depois desse encontro, Jair Bolsonaro retorna para Brasília. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. A Justiça do Rio de Janeiro derrubou todas as medidas de combate à Covid-19 que estão em vigor na cidade. Entre as medidas impostas pela Prefeitura, que agora perderam a validade, estão a proibição de permanecer na areia da praia nos finais de semana, a circulação em vias públicas entre as 11 da noite e 5 da manhã e a proibição do funcionamento de boates, salões de dança e casas de espetáculos. A Procuradoria-Geral do município disse que vai recorrer. Por orientação do Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que ampliava o prazo de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física para julho. Com isso, o prazo final para a entrega da declaração permanece em 31 de maio. De acordo com a pasta, o adiamento poderia afetar o pagamento de programas sociais para o enfrentamento da pandemia. A CPI da pandemia no Senado ouviu hoje o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Ele permaneceu no cargo por menos de um mês no ano passado. Ao responder aos questionamentos dos senadores, Nelson Teich evitou polemizar e dar declarações longas. Também se restringiu a falar sobre coisas que ocorreram apenas durante os 28 dias que ele esteve à frente da pasta. Senador, é difícil comentar sobre o que foi feito depois que eu saí, porque, na verdade, eu não continuei tendo contato com o Ministério. Então, a postura irritou o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz. O ex-ministro ele está levando a comissão, sabe, nada é objetivo, eu não me lembro, eu não me... Ao longo do depoimento, o ex-ministro afirmou que a pasta tinha recursos necessários, que iniciou as conversas para a compra de vacina e que pediu para deixar o governo por não ter autonomia e ter posicionamento diferente do presidente em relação ao uso de medicamentos sem comprovação de eficácia. Nelson Teich também disse que o conceito de imunidade de rebanho é incorreto. A imunidade você vai ter através da vacina, não através de pessoas sendo infectadas. Então isso aí não é um conceito correto. Que é muito questionável quando fala da hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, se eram remédios que não precisavam nem de receita nas farmácias e vendidos há mais de 50 anos. E somente agora passou a ser um problema, a gerar ataque cardíaco. Sempre gerou, mas numa medida bem baixa. A única confusão do dia ficou por conta de um bate-boca entre a bancada feminina e senadores governistas. Como nenhuma mulher foi indicada pelos partidos para compor a CPI, o presidente da comissão resolveu permitir que elas façam perguntas, o que causou descontentamento dos governistas. A sessão chegou a ser interrompida, mas logo foi retomada. É muito medo da voz das mulheres. Eu fico pasma com isso. Sim, senador Ciro. Por favor, senador. E por que desse show? Óbvio por que que do show? É óbvio que é. Eu vou pedir, por favor. Aqui tem parlamentares da base da oposição do governo. Durante a cerimônia de abertura da Semana das Comunicações, o presidente Jair Bolsonaro insinuou que a China teria lucrado com o coronavírus e criticou prefeitos e governadores que adotam medidas de restrição para combater a pandemia. Jair Bolsonaro cogitou fazer um decreto presidencial para limitar as ações tomadas por governadores e prefeitos no combate ao coronavírus. O presidente ainda mandou um recado ao Supremo Tribunal Federal ao dizer que o decreto não seria contestado por nenhum tribunal. O Planalto e o STF estão em constante enfrentamento desde que a Corte reconheceu a autonomia de estados e municípios para tomarem decisões relacionadas ao enfrentamento à pandemia. Nas ruas, já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto. E se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. Queremos a liberdade de cultos.
Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso. Enquanto o presidente discursava, a CPI da pandemia, que investiga se houve omissões e falhas do governo no combate à Covid-19, estava reunida para ouvir o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Bolsonaro admitiu que o governo vem trabalhando por meio de parlamentares da base de apoio para que a comissão receba profissionais que sejam a favor do tratamento precoce, um coquetel de medicamentos que não tem eficácia comprovada. Estamos sugerindo que seja convocado ou convidado autoridades que venham falar no tratamento precoce. Canalha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta alternativa. Esse é um canalha. Bolsonaro ainda respondeu aos senadores que o criticam por visitar comunidades carentes do Distrito Federal, mesmo com a orientação de distanciamento social. Eu sempre estive no meio do povo, estarei sempre no meio do povo. Recebo agora documentos da CPI para dizer onde eu estava nos meus últimos fins de semana, 50. Não interessa onde eu estava. Respeito à CPI. Estive no meio do povo. Tenho que dar exemplo. É fácil para mim ficar dentro do Palácio da Alvorada. Tem tudo lá. Segundo a mídia, até 2 milhões de latas de leite condensado. E eu não posso, sem ouvir o povo, não tomar conhecimento do que eles sentem, o que eles querem. O Comitê de Política Monetária elevou a taxa básica de juros da economia para 3,5% ao ano. Este foi o segundo aumento seguido da Selic. A decisão já era esperada por analistas do mercado financeiro, já que há 2 meses o Banco Central havia indicado que a taxa avançaria 0,75 ponto percentual em maio. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país registrou 13.529.000 recuperados. 986.000 pessoas estão em acompanhamento e o Brasil ultrapassou hoje a marca de 414.000 mortes causadas pela Covid-19. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A quinta-feira vai ser com tempo instável e com previsão de chuva na região norte, partes do nordeste e alguns pontos do sul, onde uma frente fria deve deixar o céu nublado e pode chover de forma fraca e isolada no Paraná, em Santa Catarina e alguns pontos do Rio Grande do Sul. Em todo o sudeste, o dia vai ser claro, frio pela manhã, mas à tarde esquenta e não deve chover. No Rio de Janeiro, por exemplo, o céu fica com poucas nuvens, sem previsão de chuva e quente. A máxima amanhã deve chegar aos 32 graus. No Nordeste ainda chove forte, no Maranhão, no Piauí, no Ceará e no litoral pode ter uma chuva fraca e passageira. Em Salvador, o dia fica abafado e a máxima pode chegar aos 29 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.